Então, na verdade, a gente tem pouco tempo, então alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu queria comentar. Bom, boa tarde, gente. Primeiramente, parabéns pelas palestras, né, pelas aulas. Eu gostaria de colocar aqui uma questão que acho que é muito importante que a Lenita e a Sueli trouxeram, que o que eu vejo assim é que não importa o que você vai falar, né? Porque a gente acaba sempre falando a mesma coisa, né? Mas o que eu queria deixar para vocês, assim, de repente até jogar aí para vocês discutirem, é assim: sempre que ou você vai falar de cardioprotetor ou de guia alimentar, a gente sempre fala que a questão é a mudança do hábito, né? E a sustentabilidade está aí, em sustentar essa mudança, né? Então, o que eu gostaria de colocar é, de repente, a maneira de trabalhar a educação nutricional, né? Hoje, o que vocês acham? Isso seria algo que, de repente, poderia inovar de acordo? Porque existe essa, né? Você usou o termo facções, né? Então, assim, cada um trabalha de uma maneira. Mas para que a gente pudesse, de repente, unir essa educação nutricional para beneficiar mesmo as pessoas, lutando contra essa questão da industrialização, porque a indústria também está se modificando, ela tenta colocar alimentos, né, que sejam aí melhores, podemos colocar assim, né? Mas existe um processo de mudança, claro, dentro do interesse de cada um. Mas pensando do ponto de vista cardioprotetor, ou do ponto de vista aí, guia alimentar, como que vocês viriam essa questão de sustentabilidade, educação nutricional, voltada para o contexto individual, né? Na fome, na escassez, ou na oferta de um produto que você coloca lá, igual vocês colocaram da verdura que você oferece, mas a pessoa não come, né? Como que a gente poderia trabalhar isso? Oi, então. Eu acredito que todo o processo educativo, né, ele parte do pressuposto de mudança de comportamento. Para ter um processo educativo, eu preciso ter um planejamento. Porque através desse planejamento desse processo, eu vou colocar meus determinantes. Todo planejamento de processo educativo, ele inicia com um inquérito para conhecimento de quem é o público que você vai estar lidando. Então, quando eu dei meus exemplos aqui, eu sou uma nutricionista de um hospital do SUS. Eu atendo pacientes nessa condição que eu coloquei. Né? Então, assim, se eu quero fazer um trabalho com este grupo, eu tenho que entender as dificuldades. Por quê? Como a Sueli falou, que ela faz o estudo com o público, que ela dá o alimento e ele não recebe, ele não capta. Então, eu começou assim, meu cérebro machadiano começou a pensar em várias coisas, né? E uma delas, eu penso, assim como a definição de saúde, né, que é o perfeito bem-estar físico, social e mental, e não só a ausência de doença, a gente tem que pensar no processo educativo como um ser humano desta forma. Porque este ser humano que recebe o alimento, ele recebe hoje, mas ele se mantém na insegurança alimentar, porque ele não tem a ideia de que amanhã ele vai ter aquele alimento novamente. Ele fala, eu recebo hoje, eu recebo amanhã, mas e depois de amanhã? Se eles não me derem o alimento, eu tenho que ter a dignidade como ser humano de ganhar o meu dinheiro num país capitalista e comprar o meu alimento. Eu não quero receber ele de graça. Por mais que a gente ache que isso, para a gente, é fundamental a doação. Por exemplo, hoje para o Sul é fundamental a doação. Mas agora é fundamental que se dê condições para que aquelas pessoas se reconstruam como seres humanos. Isso é a dignidade do ser humano. Então, talvez esse seja um viés que não estejam alcançando o seu objetivo no estudo. Pode ser um dos motivos. Da mesma forma que o processo educativo ele tem que entender quem está sendo educado. Né? E nós, como nutricionistas, temos que entender que o nosso papel é reconhecer o alimento como agente fundamental do processo educativo, e não o nutriente. O nutriente ele está no alimento. Então, o que alimenta é o alimento através dos seus nutrientes. E hoje a gente tem, como a Sueli falou, muitas nutricionistas que dão valor a nutriente. E o marketing disso é tão grande que traz essa dificuldade
e a internet expande isso de uma forma tão intensa, né? E esses influenciadores que não deveriam influenciar absolutamente nada, muitos deles, né, influenciam coisas que não deveriam ser influenciadas, o que dificulta o nosso processo educativo. Então, eu acho assim, antes de usar o Dica, antes de usar a dieta do Mediterrâneo... e quando eu falei de estilo mediterrâneo, né, que no Brasil a gente não... Eu falo que não adianta eu incentivar meu paciente a fazer uma atividade física se a região dele, ele trabalha o dia inteiro para prover o sustento e à noite não tem nada na região dele para ele fazer uma atividade física e é um risco ir para a rua e ser assaltado. E a gente sabe que São Paulo... Então, assim, é um estilo nesse sentido que eu quis dizer, né? Todo o biopsicossocial que nos influenciou a fazer o contrário, a ter a adesão. Né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso antes, porque muitas vezes o nosso objetivo final do processo educativo é justamente que haja mudança de comportamento. Mas para que eu tenha essa mudança de comportamento e isso seja de forma crônica e efetiva, eu preciso ter saúde. E muitas vezes as nossas políticas públicas, o nosso sistema de saúde não nos traz saúde como definição da Organização Mundial da Saúde. Então, eu acho que precisa reconhecer quem a gente está lidando. Se a gente não sabe com quem a gente está lidando, a gente não vai saber como tratar essa pessoa e como colaborar com esse processo. Porque o nosso objetivo principal é, mesmo que... Muitas vezes os alunos falam para mim, mas professora, mas não faz. Mas agora ele tem livre-arbítrio. Ele está escolhendo o que ele quer ou não fazer, porque ele agora conhece. É diferente do que era antes. Antes ele ignorava. Agora ele pode escolher. Então, a gente ainda precisa chegar neste passo para chegar no terceiro passo que a Sueli comentou, que é a mudança comportamental mesmo, a mudança do estilo de vida. Respondendo a sua pergunta. Então, eu penso o seguinte, como a Lara falou aqui, nós somos, eu pelo menos vou falar por mim, não pelos outros, somos do grupo das antigas, 35, 36 anos de formado. Então, quando, na verdade, a gente trabalha, concordo plenamente com a Lenita, nossa base é o alimento. Tá? As pessoas não conhecem os alimentos. Então, eu acho que, dentro do trabalho que a gente faz, a primeira coisa que a gente tem que começar é ouvi-la, como a Lara disse. Ouvir o que essa pessoa consome, ouvir, na verdade, como que é o hábito alimentar dela, o que ela tem dentro da casa dela, o quanto ela tem de dinheiro para comprar esse alimento, o quanto ela se importa com a alimentação dela como parte integrante da saúde, o quanto ela entende que o exercício físico é importante para a vida dela e o como ela pode adaptar isso dentro da região e dentro da rotina dela especificamente. Então, fazer, na verdade, um mapeamento disso é extremamente importante. E começar a mudar pelo que ela coloca como sendo mais fácil para ela naquele momento. Porque dentro desse vamos dizer assim, dessa visão multifacetada do alimento, que ele tem várias responsabilidades que não só nutrir o indivíduo, ele tem ali coisas que são mais fáceis de serem modificadas e outras que são mais difíceis de serem modificadas. Então, se eu começo pelas mais fáceis e a pessoa vê que ela pode, que ela consegue, ela, na verdade, vai começar a fazer esse processo e é natural que ela observe que acontece alguma coisa em relação à saúde dela e ela se autoestimule a essa mudança. 20% é de nossa responsabilidade, 80% do consumidor. E eu acho que a gente precisa começar a entregar essa responsabilidade na mão do consumidor. Então, assim, ele tem um papel ativo dentro desse processo. Nós estamos ali para vamos dizer, fazer um tutorial dessa história para que ele consiga atingir os seus objetivos. Agora, a metodologia depende do seu público. Então, no exemplo que eu dei, Lenita, esse trabalho ele é feito com crianças, a gente faz esse trabalho estimulando o consumo, apresentando o alimento para essas crianças, para elas poderem fazer essa questão do conhecer o formato, conhecer cor, conhecer sabor, começar a desenvolver esse hábito de consumo disso. E essa criança, ela começa, na verdade, a falar o quê? Mãe, ela está vindo para a creche e a mãe trabalha. Então, assim, mãe, eu quero que isso também esteja presente na minha dieta. E a mãe não compra isso. Ela não tem o hábito de comprar isso. Então, para não pesar no bolso dela, nós fizemos uma
condição de conversar com as mães, explicar a importância, o que o filho estava recebendo, qual era o processo educativo que estava sendo feito, e que se ela aceitasse levar aquilo e ela começasse a compreender e, portanto, conseguisse incluir isso dentro, na verdade, do seu orçamento, isso também estaria beneficiando o processo. E já recebemos de antemão a resposta: não me mande porque eu não tenho tempo, eu não tenho paciência e eu não vou fazer isso. Então, eu encontrei do outro lado uma pessoa que não quer fazer. Ela não está aberta a fazer essa modificação, mas a semente eu plantei. Eu ensinei a criança sabe que aquilo é importante, ela está consumindo aquele alimento dentro da creche, dentro, na verdade, do local onde ela está recebendo aquela preparação, né? Então, eu acho que a gente está falando aqui de educação. Então, como é que eu faço essa educação? Desde lá do comecinho, da criança, lá da transição alimentar, chegando, na verdade, levando esse hábito para a vida adulta ali especificamente. Resumidamente, não tem receita de bolo. Tem que ter tempo e paciência, que é o que menos a gente tem quando a gente está trabalhando hoje nos consultórios, infelizmente. Muito obrigada. Então, desculpa, a gente não tem mais tempo para perguntas, tá? Mas se vocês depois se disponibilizarem, aí tira as dúvidas de quem está por aqui. Muito obrigada, então, Bia, Lenita, Sueli, foi muito enriquecedor. Obrigada, gente.